Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Como vocês estão vendo, voltei para a arena aí depois de 1 ano e 7 meses. Comentei o jogo do Grêmio contra o Cuiabá e é óbvio que o retorno foi da pior forma possível que eu poderia imaginar. Eu poderia muito bem nesse vídeo fazer uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V do comentário que eu fiz no jogo do Grêmio contra o Sport, porque o Grêmio foi, gente, igual. Ele teve os mesmos problemas, ele teve pouquíssimas qualidades, se é que teve alguma, ele continuou jogando bola para a área, cruzando bola a esmo, de uma forma espantosa, inacreditável, especialmente no primeiro tempo, e ele teve muitos problemas. Então, cheguem junto, eu quero conversar com vocês sobre esse jogo, falar muito sério sobre a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que é crítica, que é terrível. O Grêmio está caminhando para a segunda divisão e as pessoas no Grêmio não fazem a menor ideia de como tirar o clube dessa situação. Então cheguem junto, para vocês que não me conhecem, é muito prazer, eu sou Cristiano Oliveira, seja bem-vindo ao canal e vão se inscrevendo, façam como tantos outros, se inscrevam no canal, passamos dos 18 mil, chegaremos nos 19 em algum momento, cheguem juntos e deixem o like no vídeo. Tá pintando aqui já o mapa do Grêmio, que foi o jeito que o Grêmio entrou no primeiro tempo. Teve mudanças na escalação. Vocês estão percebendo, Breno voltou pro gol. Eu cheguei a falar ainda no último vídeo que o Grêmio tinha pouca munição. Tinha que gastar munição nos alvos que fosse realmente fazer a diferença. Gente, goleiro não é problema do Grêmio. Breno, Chapecó, para que gastar munição discutindo o goleiro? O Grêmio tem outros problemas muito mais graves, mas tá, voltou o Breno e até acho que o segundo gol tem um pouquinho de contribuição dele. Mas enfim, não é problema do Grêmio, como eu disse. Do meio para frente, Campas centralizado, bom jogo do Campas, Douglas Costa aberto na direita, pela esquerda a figura do Alisson e aí na frente o Diego Souza. Isso no primeiro tempo. Agora tá trocando e entrando o segundo tempo, mais precisamente o transcorrer do segundo tempo, onde algumas trocas foram feitas. O Thuram no comando do ataque. Thuram perdeu um gol sem goleiro, gente, sem goleiro. O Thuram briga, ele se esforça, ele é empenhado, mas, cara, tecnicamente falta muita coisa. Sem goleiro ele perdeu um gol, foi inacreditável. Observa a inversão do Alisson saindo da esquerda, indo para a direita, e aí a mão que apedreja é a mesma que afaga nesse caso. Já já eu vou falar do Alisson, um dos destaques do Grêmio no jogo. O Douglas Costa foi centralizado, entrou o Ferreira na esquerda. Outras trocas aconteceram, não coloquei aqui, mas, por exemplo, ao longo do segundo tempo entrou o Jean-Pierre ali como um segundo volante. Para e bota o Alisson aí. Por quê? Porque, como eu falei há pouco, eu sou um cara absolutamente transparente, sincero e procuro fazer análises da forma mais correta e justa possível. Vocês sabem, vocês que acompanham o canal, que eu sou absolutamente contrário à permanência do Alisson no time do Grêmio. O primeiro tempo do Alisson foi horroroso, mas quando o Alisson joga bem, eu venho aqui e digo, o Alisson jogou bem. E contra o Cuiabá, o segundo tempo do Alisson foi muito bom, ele fez os 2 gols. Pelo menos, gente, pelo menos o Alisson se empenhou, tá? Coisa que vários outros não fizeram. Pelo menos ele se dedicou. Ele foi atrás, ele teve brios, ele foi pra cima. Pô, realmente a fase não é boa. Os caras acabaram de apagar as luzes aqui da arena enquanto eu tô falando. Mas tá bem, né? O que eu vou fazer? Deve ser economia, o superávit sempre em primeiro lugar. Aliás, nenhum dirigente do Grêmio falou depois do jogo. Isso é inacreditável, nem coloquei aqui no meu roteirinho, aliás. Manda as favas o roteiro. Esqueci de falar sobre isso que é importante. Nenhum dirigente do Grêmio falou depois do jogo. Cara, isso aí é um desrespeito com o torcedor. Isso aí é pior que desrespeito, é um deboche com o torcedor. Agora, vamos combinar uma coisa. Não surpreende, né? Mais um ato de omissão nesse departamento de futebol patético do Grêmio, nesse departamento de futebol mais do que omisso, departamento de futebol covarde do Grêmio, departamento de futebol despreparado do Grêmio, departamento de futebol amador do Grêmio, departamento de futebol inqualificável do Grêmio. Mais um ato de omissão não chega a surpreender, mas é um deboche com o torcedor que ninguém do Conselho de Gestão, que nenhum vice-presidente, que nem o presidente, que ninguém apareceu para dar a coletiva e encarar o torcedor do Grêmio. Ninguém.
Mais um ato de omissão extraordinário desse departamento de futebol do Grêmio, que faz história como um dos piores de 118 anos do clube. Aliás, por falar em entrevista coletiva, o Filipão, que pelo menos uma qualidade vinha apresentando, que era a lucidez, até caiu meu microfone, que era a lucidez nos momentos importantes do Grêmio, de ficar dizendo, olha, calma, não tem essa de pensar lá em cima, uma coisa de cada vez, nem isso o Filipão apresentou. A lucidez do Filipão foi embora, parece que os caras estão piorando por osmose, por convivência. O Filipão disse, e disse textualmente, que queria dar parabéns ao grupo de jogadores do Grêmio, parabéns ao grupo de jogadores do Grêmio pela busca do resultado, porque ficou 2 vezes atrás no placar e foi buscar o empate. Disse que foi um grande segundo tempo, disse que foi uma boa atuação e que ele viu melhoras na comparação com o jogo anterior. O Filipão enlouqueceu. O Filipão ficou completamente biruta, o que faltava para enlouquecer não falta mais. Então assim, foi terrível o que se viu, foi terrível o que se viu. O Douglas Costa, que foi uma das coisas boas do Grêmio, se machucou mais uma vez, terminou o jogo lesionado, fez claramente o sinal de que abriu, de que rasgou o músculo, vai ser dúvida para os próximos jogos, duvido que atue, mais uma lesão do Douglas Costa. O Alisson acabou o jogo com câimbras. A impressão que se dá, eu não quero ser simplista na análise, mas a impressão que eu tenho é que nada funciona no Grêmio. Nada funciona no Grêmio. Essa é a impressão que eu tenho. A certeza que eu tenho, mais do que impressão, é que falta, acima de tudo, confiança. Por quê? Porque as coisas não acontecem, o Grêmio não melhora, ninguém toma providência, porque a direção do Grêmio é composta por omissos e covardes, então ninguém toma providência, e o que acontece é o seguinte, os caras entram no vestiário, um olha para o outro e um já começa a não confiar no outro. Do tipo assim, pô, com esse cara as coisas não vão funcionar. Aí o outro pensa, enquanto tiver aquele lá as coisas não vão funcionar. E isso gera uma bola de neve que chega a um ponto em que ninguém confia em ninguém. E aí brigas no vestiário acontecem, discussões no vestiário acontecem, como aconteceram depois do jogo do Grêmio contra o Sport Recife. Eu quero ser muito sincero com vocês para terminar esse vídeo, dizendo que o Grêmio pode escapar do rebaixamento? Claro que pode. A matemática permite, faltam não sei quantas rodadas. Agora, depois do que eu vi hoje, retornando ao estádio depois de 1 ano e 7 meses, vendo o Grêmio, não na televisão que o plano é fechado, mas vendo o Grêmio num plano aberto, no campo inteiro, eu não acredito que o Grêmio vai escapar da zona de rebaixamento. Se continuar desse jeito, se continuar com o Filipão, se continuar com essa ideia de futebol, eu lamento, mas o Grêmio está indo para a 2ª divisão. Não vejo como Luiz Felipe Scolari, com essa comissão técnica, com essa concepção de futebol, não vejo como eles livrarem o Grêmio do 3º rebaixamento da sua história. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e vá navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu, gente!